Vamos lá, pessoal. Esse é o segundo vídeo introdutório de uma apresentação inicial das contribuições de Celso Furtado, no sentido de se formular, de trazer elementos de uma teoria do subdesenvolvimento, né? Esse é o segundo vídeo baseado no capítulo 4 da obra de 1961, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, né? Celso Furtado vai destacar nessa primeira apresentação as suas contribuições na busca da compreensão dos esforços para se entender uma teoria do subdesenvolvimento. Ele vai falar, é preciso entender o subdesenvolvimento, como a gente terminou o vídeo passado, né, como um processo histórico autônomo. Olha, o subdesenvolvimento não é uma etapa pela qual passaram os países desenvolvidos. Primeiro ponto. Os países desenvolvidos não necessariamente foram, em algum momento, subdesenvolvidos. Olha, o subdesenvolvimento, ele nasce, ele tem características muito específicas, ele não está só apenas relacionado a diferenças em níveis de renda, a diferenças quantitativas, conforme baseariam suas interpretações as leituras a partir da convergência, do monoeconomismo. O subdesenvolvimento, ele nasce historicamente no momento em que há a penetração capitalista em sistemas seculares pré-capitalistas. Ou seja, no momento em que eu tenho a penetração de sistemas capitalistas em sociedades arcaicas, digamos assim, pré-capitalistas, é que nasce a concepção do subdesenvolvimento. É nesse sentido que o subdesenvolvimento tem que ser entendido como um processo histórico, que é o desdobramento da internacionalização capitalista a partir da primeira Revolução Industrial. É assim que eu preciso entender os processos de subdesenvolvimento. Não como estágios, mas como elementos históricos singulares. Ou seja, quais são as características? O que caracteriza esse elemento? O Celso Furtado vai falar, olha, o subdesenvolvimento é resultado da penetração capitalista em sistemas produtivos arcaicos, que faz com que esses sistemas receptores da penetração capitalista externa sejam fundamentalmente marcados pela dualidade, pela formação de uma economia híbrida, marcada por uma grande heterogeneidade. Heterogeneidade, depois ele vai discutir em diversas dimensões, social, produtiva, regional. Então, o que é o subdesenvolvimento? É um processo histórico, específico, autônomo, que nasce a partir da penetração do capital dos países desenvolvidos, dos países industrializados, em estruturas produtivas prévias, pré-capitalistas, e que dá origem a uma economia híbrida, dual, marcada pela grande heterogeneidade, onde se observa a coexistência entre essas diversas formas de produção capitalista, característica de formas de relação e de acumulação que marcaram lá o processo da primeira Revolução Industrial, e característica e outras formas de produção características dos sistemas produtivos prévios, arcaicos, não industriais. Penetração de estruturas
capitalistas em sistemas produtivos previamente não capitalistas arcaicos nesse sentido, marcando assim a gestação de uma grande heterogeneidade, de uma economia dual, de uma economia híbrida, onde coexistem essas duas formas de produção. É isso que vai caracterizar o desenvolvimento, no primeiro momento, como um processo histórico. Legal. Aí o Celso Furtado vai falar, olha, nessas economias, o salário vai ser marcado quase que indefinidamente ou durante uma boa parcela do período histórico que ele está analisando, ele vai ser determinado pelas condições de vida locais muito próximas ao nível de subsistência. Falar em economias subdesenvolvidas, ao contrário do que se imagina, olha, está trazendo aqui elementos para a construção de uma teoria do subdesenvolvimento. Em economias subdesenvolvidas, ao contrário do que ocorre nas economias desenvolvidas, não há uma relação entre produtividade e nível de salários. O nível de salários vai ser marcado pela taxa de subsistência. Ou seja, o nível de salários vai ser marcado pelas condições de vida de subsistência do local, independentemente da relação com a produtividade, tal qual ocorre nos países centrais. Ou seja, eu não tenho a capacidade, olha só de novo a dualidade chegando, não tenho a capacidade dessa penetração capitalista em sistemas arcaicos levar a uma transformação estrutural e revolucionar as estruturas produtivas de acumulação, de distribuição de renda dos países periféricos. Os setores vão dialogar muito pouco entre si, esses dois blocos que coexistem, certo? Então, só o Furtado vai falar, primeiro ponto, o nível de salários vai ser determinado pelas condições de vida pré-existentes, né? E não necessariamente essa empresa capitalista moderna vai modificar a estrutura produtiva e econômica da região. Então, a relação com a produtividade vai ser muito baixa. Só vou ter, teoricamente, os salários sendo determinados pela produtividade ou tendo alguma relação com a produtividade quando o setor capitalista moderno absorver todo o excedente de mão de obra do setor não capitalista arcaico. Ou seja, eu tenho uma oferta abundante, em outros termos que ele está falando, eu tenho uma oferta abundante de mão de obra com taxas salariais ao nível de subsistência e uma pequena relação com o nível de produtividade das empresas capitalistas internacionais. Isso vai permitir que essas empresas capitalistas internacionais tenham um grande potencial de acumulação e de geração de excedente. Tem um grande potencial de acumulação e de geração de excedente. Mas, como esse excedente vai ser relacionado com a estrutura produtiva doméstica, como ele vai ser relacionado com a reprodução capitalista nesses países periféricos. Mais um elemento que o Celso Furtado vai se perguntar. Fala, olha, a capacidade de acumulação é elevada por esses requisitos que a gente já falou. O problema é o seguinte, esse excedente que é gerado e acumulado, ele vai ser, outra característica do subdesenvolvimento, ele vai ser coordenado a partir de um núcleo decisório externo. Ou seja,
a nação não vai controlar o seu excedente. A nação não vai controlar o seu caminho. Não vai subordinar esse excedente a uma lógica de desenvolvimento nacional. Esse excedente vai ser apenas gerado domesticamente, mas ele vai ter pouca relação, ou em alguns casos quase nenhuma relação, com os anseios da nação, com o caminho, com os objetivos de desenvolvimento dessa nação. Ele vai ser gerado domesticamente, mas a forma com que ele vai ser apropriado, a forma com que ele vai ser alocado para a reprodução, que é uma característica importante do sistema capitalista, tudo isso não está subordinado aos anseios nacionais. Tudo isso não está subordinado aos anseios nacionais no sentido de se superar ao subdesenvolvimento. Por quê? Porque esse capital tem pouca relação, nesses termos, com o território, com a nação, com os objetivos da nação. Por quê? Porque o núcleo decisório é externo. O núcleo decisório é externo. Tudo isso vai trazer condicionantes muito importantes para se entender a trajetória de desenvolvimento desses países, ou melhor, para se entender a trajetória de reprodução do subdesenvolvimento desses países. Por quê? O excedente vai ser gerado domesticamente, mas apropriado externamente, pelo menos a sua maior parte, e comandado a partir de uma lógica que, na maior parte dos casos, não coincide com uma lógica favorável ao desenvolvimento nacional. Tudo isso vai subjugar as estratégias de desenvolvimento nacionais e vai reproduzir o subdesenvolvimento nos países periféricos. Daqui ele está trazendo alguns elementos que caracterizam a teoria do subdesenvolvimento.